Olá amigos, está estreando hoje, 22 de abril de 2017. As rapidinhas do canal 1965. Coreia do Norte é um país pacífico, mas defender o país da ameaça por parte dos Estados Unidos, ela está pronta a tomar medidas extremas, comunica a Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA, citando representantes do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte. O desejo firme da Coreia do Norte é ir até o fim, em caso de os Estados Unidos tensionarem continuar sua política de confrontação. O exército da Coreia do Norte já tinha indicado que suas medidas vão incluir ataques preventivos e outras medidas, diz o comunicado citado pela KCNA. Advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, divulgou carta ao jornalista Merval Pereira, rebatendo o texto em que o colunista do Globo diz que era segredo de polichinelo que Lula seria o verdadeiro dono do triplex do Guarujá. Verdadeiro segredo de polichinelo é a participação ampla, direta e ilegítima das organizações Globo na perseguição judicial imposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o intuito de prejudicar ou inviabilizar sua atuação política, responde Zanin. Se o senhor e a Globo realmente tivessem interesse na delação da Odebrecht, deveriam começar explicando a tal sociedade secreta que Emílio Odebrecht afirmou ter mantido com a emissora para influir em decisões de governo na era do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no tocante à privatização da área de telefonia e petróleo. Houve apenas lobby. Tráfico de influência. Porque a Globo até hoje não se manifestou sobre esses graves fatos apontados por Emílio? Questiona. O informe da Organização das Nações Unidas, ONU, aponta que a Coreia do Norte estaria próxima de concluir um sistema de mísseis nucleares submarinos, informou nesta sexta-feira a RT em espanhol. O documento da ONU detalha os desenvolvimentos tecnológicos que oferecem hoje a Pyongyang uma ampla gama de opções de ataque militar. Para a entidade, os norte-coreanos conseguiram isso em pouco tempo. Paradoxalmente, a Operação Lava Jato, conduzida por Moro, fortaleceu o ex-presidente Lula na corrida eleitoral. Isso porque, se antes ele apanhava sozinho, agora passou a dividir chumbo com seus principais adversários, também atingidos pelas delações da Odebrecht, destaca Leonardo Atush, editor do Brasil 247. Lula, em tese, ainda pode ser inviabilizado por uma dupla condenação judicial, em primeira e segunda instâncias, que o tornaria ficha suja. Mas seria uma manobra extremamente arriscada por um país que passou por um processo de impeachment traumático e amplamente contestado, que, como disse Temer numa entrevista à televisão, só ocorreu porque Dilma Rousseff não garantiu os 3 votos do PT no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ao ex-deputado Eduardo Cunha, hoje condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. O desafio da direita brasileira, portanto, hoje parece ser muito maior do que antes do impeachment. Encontrar meios de vencer Lula nas urnas, avalia o jornalista. A Rússia pode fornecer à Síria os sistemas antiaéreos que esta necessita de forma prioritária se tal acordo for alcançado, afirmou a Sputnik o presidente do Comitê da Defesa e Segurança do Conselho da Federação Russo, Viktor Zerov. A quantidade necessária de sistemas antiaéreos pode ser fornecida de forma prioritária, isto não vai significar uma sobrecarga adicional para a indústria de defesa, disse Zerov. Categoria decidiu se juntar ao movimento liderado por sindicatos e movimentos sociais contra as reformas da Previdência e das leis trabalhistas. O Sindicato dos Professores de São Paulo, Simpro-SP, declarou nesta quinta, 20, que a categoria vai parar no dia 28. Sindicatos da rede particular do Rio de Janeiro e de Campinas, SP, também pretendem aderir ao movimento. É a segunda vez que professores da rede privada participam de protestos contra as propostas do governo.
Governo venezuelano enfrenta um golpe, disse o vice-presidente Tarek El Aissami em entrevista a um canal estatal de televisão. Nós alertamos a comunidade internacional. Esta direita terrorista está lançando seu ódio, estamos no meio de um golpe, vamos derrotá-lo, disse El Aissami. Vice-presidente chamou a unidade para a Força Armada Nacional e a União Cívico-Militar. Jornalista Paulo Nogueira, do Diário do Centro do Mundo, DCM, disse que os sorrisos do juiz Sérgio Moro a pessoas como Aécio Neves e Michel Temer, articulador e produto do golpe, respectivamente, são simplesmente indecorosos. Um juiz não pode rir daquela maneira cúmplice, deslumbrada, quase histérica para pessoas de alto envolvimento numa operação anticorrupção que ele comanda, diz Nogueira. Os sorrisos de Moro a certas pessoas são assim de a sociedade, a todos os que acreditam na isenção da justiça e dos juízes. Dezenas de outdoors estão espalhados pela capital e cidades do interior do Rio Grande do Sul com fotos de deputados federais gaúchos que apoiam as reformas trabalhista e previdenciária do governo Michel Temer. Traidores. Querem acabar com a aposentadoria e a CLT é a principal chamada, ao lado da convocação Reaja. 28 de abril é greve geral. Os outdoors foram colocados à beira de ruas, avenidas e estradas das principais bases eleitorais dos parlamentares. Um balanço provisório aponta mais de 100 mortos e feridos, após um ataque de um comando talibã contra uma base militar na região norte do Afeganistão. A informação é do Ministério da Defesa afegão. Jovens recrutas estão entre a maior parte das vítimas. O ataque próximo a uma mesquita, em Mazar-e-Sharif, capital da província de Balkh. Ministério Público de São Paulo abriu 2 inquéritos para investigar Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador de propinas para o PSDB no governo de José Serra, PSDB. Inquéritos têm as delações da Odebrecht como base. Um deles está relacionado à construção do Rodoanel Mário Covas, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o ex-executivo da Odebrecht Benedito Júnior, só na renegociação do contrato da obra, em 2006, quando Paulo Preto era diretor da Dersa na gestão de José Serra, a Odebrecht pagou propina de 2,2 milhões de reais. Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, afirmou na noite da última quinta-feira, 20, durante uma coletiva de imprensa, que a prisão do fundador do Wikileaks, Julian Assange, é considerada uma prioridade pelo presidente Donald Trump. Segundo Sessions, o Departamento de Justiça está preparando atos de acusação contra o australiano e outros membros da organização, que já divulgou milhares de documentos diplomáticos e militares sigilosos dos Estados Unidos. Temos profissionais que estão na segurança dos Estados Unidos há anos e estão chocados com o número de documentos vazados, disse. Os bons tempos voltaram. O Fundo Monetário Internacional, como na era FHC, sente-se à vontade para ditar o que o Brasil deve fazer. Ontem, divulgou documento dizendo que é imperativo que o Brasil aprove a reforma da Previdência para restabelecer a sustentabilidade fiscal do país, notícia à Folha. Não é imperativo que haja justiça social. Não é imperativo que haja proteção e dignidade na velhice. Artigo de Fernando Brito sobre a posição da instituição comandada por Christine Lagarde. Colunista do 247 Alex Onic afirma que se Léo Pinheiro acatou a suposta orientação de Lula de destruir provas, foi ele, e não Lula, quem obstruiu a justiça. Duas coisas, portanto. 1. Pinheiro tem provas de que Lula pediu para destruir provas. E 2. Ele as destruiu ou não? A terceira questão é, por que Lula seria tão ingênuo de fazer um pedido tão estúpido? Como Lula poderia saber se Pinheiro de fato as destruiria sem guardar ao menos uma cópia? Questiona Onic.
Pinheiro dessa vez seguiu o script da Lava Jato, tem que incriminar Lula para ter a contrapartida, que é a redução da pena, mas a história que relatou não tem muitas consequências práticas. Muito obrigado por acessar o canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus.